Hoje, 30 de novembro de 2020, nós continuamos com o nosso ciclo de palestras. A gente que vem desde o início da pandemia, trazendo aí as informações sobre o Evangelho do Cristo, as reflexões. Primeiro iniciamos no WhatsApp, com mensagens, e aí depois a gente veio para o Skype aí, e a gente está muito feliz de estar podendo contar com esse meio aí de comunicação, né? Que graças a Deus a gente tem essa oportunidade. A gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Deixar para lá o que faz bem para a gente. Se a gente ficar só na correria do dia a dia, a gente vai acaba deixando de lado o que vai alimentar a nossa alma. Se só correr atrás do que alimenta o nosso corpo, né? Então, a gente fica muito contente aí, já agradecendo aí todo mundo que está entrando aí na nossa sala aí no Skype. Então, nós vamos já iniciando o nosso evangelho, a nossa palestra, fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer. Agradecer a Deus por estarmos reunidos em energia, em pensamento, para passar pelas nossas dificuldades, para aprender um pouquinho, para que essas energias possam chegar até os nossos irmãos necessitados, para que essas energias possam estar inundando os nossos lares, uma energia de amor, de paz, de luz. Porque, como já foi dito pelo nosso Mestre Jesus, onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E é nessa que estamos aqui hoje, buscando esse pão da vida, o pão que nos alimenta, não alimenta o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma para a eternidade. Que tudo possa transcorrer tranquilamente, que possamos entender e praticar um pouquinho dos ensinamentos da noite de hoje. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim graças seja. A Deus. Querida Elaine, pode ficar à vontade, tá? A sala é sua. Gratidão, amigo Daniel. Gratidão a todos os amigos que eu estou vendo aqui, estou vendo as carinhas, né? Ai, que bênção, hein? Que bênção que nós estamos nessa era da internet, onde nós podemos nos ligar, mesmo à distância. Olha que maravilha, que presente que a gente recebeu, né, de Deus, essa oportunidade maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço. Um grande beijo para a Dora, o Daniel, que me auxiliou em tudo aí, para essa casa abençoada. Allan Kardec é uma casa muito especial para mim, porque eu me recordo que eu acho que logo no início que eu comecei com as palestras, se não foi a primeira, foi a segunda casa assim, que eu fui pela USE, e fui tão bem recebida sempre, com todo carinho. E todas as vezes que eu vou lá, eu sinto essa energia maravilhosa de Jesus que nos acolhe e sempre deixa o nosso coração quentinho, gostoso, quando a gente está lá junto refletindo, e agora, nesse momento também. Bom, quando eu pensava nessa proposta, nesse encontro, o que nós poderíamos refletir? São tantas as mensagens do Cristo e elas nunca são repetidas, porque ela sempre vem fortalecer o nosso coração por um viés que a gente precisa repetir muitas vezes a mensagem de Jesus. Então, eu pensei em falar sobre bom ânimo. E essa
escolha, ela foi a partir de... Eu tenho um livrinho de cabeceira, aliás, eu esqueci ele lá na minha cabeceira agora, né? Eu vou usar o PDF dele aqui no meu computador, mas um livro que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que é A Boa Nova, né, de Humberto de Campos, que é um livro assim sensacional. E esse título Bom Ânimo, que nós vamos refletir um pouquinho hoje, é o capítulo 8 desse livro. Então, sugiro que vocês peguem depois na íntegra, leiam, reflitam, saboreiem esse capítulo 8, porque ele é um capítulo muito, muito atual e muito especial aos nossos corações. Então, lá nesse capítulo Bom Ânimo, que é o capítulo 8 do livro Boa Nova, é muito interessante que ali, esse capítulo, ele chama Bom Ânimo, porque Jesus vai fazer uma interferência num bate-papo com o discípulo Bartolomeu. Então, ele conta uma passagem de um diálogo de Jesus com o discípulo Bartolomeu. Em conversa com Bartolomeu, Jesus dá uma série de orientações que, na verdade, todas as orientações do Evangelho de Jesus é sempre aos nossos corações, porque cada discípulo ele representa um pouco do nosso viés psicológico, daquilo que nós somos e daquilo que nós necessitamos. Então, lá depois vocês vão ler na íntegra, né? Mas lá conta que Bartolomeu ele era um discípulo assim extremamente dedicado ao Evangelho. E ele estava sempre com Jesus nas pregações, né? Às margens do rio Tiberíades, ele estava sempre com Jesus, auxiliando. Entretanto, lá, eu vou falando assim com as minhas palavras, depois a gente vai ler um trechinho para ancorar a nossa reflexão, mas essa introdução, essa contextualização com as minhas palavras, dizia assim que Bartolomeu, apesar de ser um grande admirador do Cristo e que estava sempre auxiliando Jesus nas suas paragens, aonde ele estava, nas suas pregações do Evangelho, Bartolomeu tinha um traço de tristeza muito acentuado. E inúmeras vezes lá diz que o Senhor, que Jesus, o Cristo, surpreendia ele nas suas meditações profundas e dolorosas. Jesus, como o maior psicólogo, professor e o nosso mestre, ele tinha esse dom, né, que todo espírito elevado tem, de olhar e ver através dos corpos, ver as almas, ver a alma humana. Então conta lá que vira e mexe, Jesus pegava ele no cantinho, mesmo que lá durante as pregações Bartolomeu estava entristecido, estava chateado, estava demonstrando que levava uma marca na alma de uma tristeza muito profunda. E aí nós não podemos deixar de traçar aqui uma importante colocação, que na verdade o desejo central de Bartolomeu era alcançar a prosperidade. Então ele queria que, além do mundo ser um mundo onde houvesse a prosperidade para todos, ele queria ser alguém bem-sucedido. Nos negócios, alguém próspero. Então, ele não se conformava com as paisagens que rodeava eles naquele mundo que eles viviam naquele momento. Então, Bartolomeu, psicologicamente, ele nos lembra muito nós todos, e também aquele espírito que tem um traço acentuado de uma encarnação anterior que teve muitas facilidades materiais e que de repente vem para essa existência, para essa reencarnação com poucos recursos. Então esse espírito ele fica um pouco entristecido e até mesmo com uma alta dose de revolta. Então ele não consegue lá, mostra essa personagem, essa parte psicológica de Bartolomeu, a gente consegue captar ali na mensagem do livro, que ele não conseguia se relacionar muito bem. Então ele sempre ficava, apesar de estar com Jesus, apesar de ir pregar com Jesus, ele estava sempre pelos cantinhos e aquilo não era suficiente. E ele não conseguia se relacionar muito bem, as pessoas se afastavam um pouco dele, não gostavam muito dele, e ele foi cultivando uma atitude de ir se fechando.
Quanto mais ele se fechava, mais ele se via em solidão e nessa tristeza. E isso gerou um ciclo vicioso de solidão, de tristeza, e tornou Bartolomeu um tanto quanto aquela figura depressiva, que apesar de estar ao lado de Jesus, ele tinha essa marca na alma, né, de estar triste. E nós sabemos qual é a dificuldade da tristeza e da depressão na alma, no espírito. Então, conta lá nessa passagem do 8º capítulo do livro Boa Nova, Bom Ânimo, que Jesus, certa feita, quando todo mundo se afastou um pouco, então Jesus vê que Bartolomeu está lá entristecido no cantinho dele. E Jesus, né, que lia a alma de todos, se aproxima dele e pergunta para ele o que o afligia, por que ele estava daquele jeito. O que entristecia ele? Conta-me, Bartolomeu, fala-me o que vai no teu coração. E Bartolomeu, então, sentindo aquele toque amoroso e terno do Cristo, então a sua alma sensível, diz lá, resolve abrir o seu coração para Jesus. E aí ele começa a reclamar. Começa a dizer para Jesus, poxa, nós estamos pregando a boa nova, desde que tu me dissestes que nós temos a boa nova, mas que o seu reino não é deste mundo, né? Isso tem acalentado o meu coração, mas veja quantas injustiças, veja quanta maldade, né? E aí ele começa a falar que a moeda da Galileia estava fraca, que os governadores romanos estavam sendo corruptos, não estavam exercendo o seu mandato, ainda bem que nada parecido com o que a gente vivencia hoje. Isso já faz mais de 2000 anos, ficou para trás, a gente está livre de tudo isso. Então, Bartolomeu ali começa a expor aquele cenário para o Cristo, de indignação, de dor, de sofrimento, por que as coisas estavam tão nubladas? Ele pintou aquele cenário fechado, nublado, e tudo aquilo pressionava e deixava o coração dele muito, muito dolorido. Então Jesus ouve Bartolomeu, né, deixa ele trazer para fora tudo aquilo que estava incomodando ele, que estava fazendo com que ele se sentisse chateado. E Jesus, percebendo a voz dele quase chorosa, né, de tanta angústia, de tristeza, por relatar aquele cenário que a sua alma, né, em ressonância com a sua alma, aquilo era o que ele via no mundo. Então, fita-o bondosamente, olha para ele ternamente, brandamente, com muito carinho, fala com serenidade, exatamente assim. Eu vou ler na íntegra para a gente não perder nada. Jesus volta-se para Bartolomeu e fala assim, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo, Bartolomeu, sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Jesus dá essa resposta para Bartolomeu depois dele trazer tudo, a forma como ele via o mundo e tudo aquilo que afligia o seu coração. E é incrível porque esse olhar Bartolomeu, ele remete muito ao nosso olhar, principalmente hoje, no momento que nós vivenciamos, não é?
Vamos falar dos espíritas, porque, por caridade, né, a gente não pode ficar falando das outras religiões, nós devemos trazer para nós somos espíritas cristãos. Então, é incrível que hoje, quantos espíritas estão numa atitude Bartolomeu? Numa atitude como Bartolomeu, num olhar de mundo Bartolomeu. Porque nós estamos hoje em aula prática de transição planetária. Então, até certo tempinho atrás, a gente ouvia falar de transição planetária e a gente falava assim, vamos se preparar, vamos ouvir palestra, vamos fazer palestra, vamos ler, porque quando chegar a transição planetária, eu quero estar firme e forte. Eu quero estar preparada para a transição. Pois bem, ela chegou. Nós estamos em aula prática de transição planetária, estamos em curso na transição planetária. Então está cheio de espíritas Bartolomeu com esse olhar deprimido, triste, olhando para o cenário e acreditando que esse cenário acabou com tudo, que derrubou os planos de Jesus, que nós estamos sob a égide do nosso governador, que é o Cristo. Mas diante desse cenário, como acreditar que tem alguém no leme? Muito menos, né? Ainda que seja o Cristo, esse cenário está difícil demais. O nosso olhar, Bartolomeu. Mas veja, tudo está perdido, tudo está fora de controle. Muito interessante que outro dia eu ouvi, né, vendo uma palestra e ouvindo um palestrante muito conhecido, o Haroldo, e ele falava exatamente sobre isso. Existe, né, 100 bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia. E existe mais 200 milhões de galáxias. E é interessante que nós temos a ingenuidade e a infantilidade, devido ao nosso olhar Bartolomeu, de achar que no nosso planetinha Deus perdeu o controle. Né? No nosso planeta Terra, o primeiro planeta em transição, Deus perdeu o controle? Será que nesses 100 bilhões de galáxias, né, só no nosso sistema, e mais 200 bilhões de galáxias já conhecidos, não existiu outros mundos que passaram pela transição planetária? Nós sabemos, Capela, por exemplo. Agora, nós chegamos a cogitar que no nosso planetinha, no nosso planeta Terra, nós devemos ficar preocupados porque aqui Deus perdeu o controle. Porque aqui o governador não está sabendo lidar com a situação. E aí nós precisamos estar preocupados. Então perceba a nossa ignorância, devido ao nosso olhar Bartolomeu. E aí nós nos entristecemos, perdemos o nosso bom ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem de estarmos firmes e fortes, porque nós acreditamos que tudo está fora de controle. Como se nós disséssemos, né, que é uma experiência nova para Deus. Se a Terra fosse esse planeta que está totalmente desgovernado, que nós estamos à deriva. Então, esse é o olhar Bartolomeu, que Jesus vem ali socorrer. Então, Jesus diz, né, o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Veja que interessante. Nós não veremos evangelho de forma ostensiva sendo praticada nas grandes nações antes que as almas sejam evangelizadas. Então, é por isso que o nosso trabalho como espíritas cristãos, como seguidores do Cristo aqui, é de evangelizar corações. Mas o primeiro coração a ser evangelizado é o nosso coração. Não nos preocupemos com as grandes multidões, né? Não pensemos em evangelizar o país, o Brasil, né? Fora do mundo, o nosso mundo todo. Não, nós temos que começar pelo nosso coração, pela nossa alma. Porque Jesus diz que só vai frutificar no exterior quando as sementes estiverem sendo cultivadas dentro de nós. Quando estiver sendo cultivado no nosso interior o evangelho, isso começa a florescer. E não é assim na nossa vida?
né? Porque o mundo é uma cópia das células, né? A família, por exemplo, é uma célulazinha da sociedade. Quando a família estiver bem estruturadinha, e a família ali, cada um de nós que fazemos parte dela, quando nós tivermos evangelizado os nossos filhos, e aí vai crescendo, né? Exponencialmente, o mundo vai estar todo evangelizado, porque o processo é de dentro para fora. Então, veja, nós não vamos conseguir colher frutos de uma semente que nós não estamos cultivando no nosso coração. Nós não vamos colher frutos de uma flor que nem desabrochou ainda. Então, enquanto houver um ser humano passando fome, não vai haver mundo de regeneração. Enquanto houver um ser humano intolerante, preconceituoso, que não pensa no próximo, egoísta, não vai haver mundo de regeneração. E esse ser humano, essa humanidade, é a soma de cada ser humano que somos cada um de nós, né? Então, porque o reino dos céus não é um decreto político. Não se fosse decreto, Jesus veio e já decretou para nós que o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos labutando diariamente para acessar esse reino há mais de 2000 anos. Mas Jesus já decretou no passado que esse reino está em nós. Agora, como que nós vamos querer imaginar que o reino dos céus é um decreto na esfera política da terra? Então, o reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada coração, por cada um de nós. E voltando lá no livro Boa Nova, eu vou ler mais um pedacinho, porque na íntegra é muito interessante. Jesus, depois de dar essa contextualizada para Bartolomeu, né? Quando eu disse aqui que ele vem, e ele vem porque ele tem certeza que a terra vai ser regenerada coração a coração, aí diz lá no livro assim, depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou, Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai, para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para atemporem a sua vontade perfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí que resulta a mais áspera jornada obrigatória para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Aí ele fala assim, em vista dessas razões, observemos que os viajores da terra estão sempre desalentados, como Bartolomeu. Na obcecação de sua vontade própria, ferem as fontes nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendem os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amarguras e gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, pela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, Bartolomeu ouviu tudo o que o Cristo tinha falado, e aí foi percebendo, tentando alcançar aquelas palavras. E aí, para a gente não perder aqui muito lendo na íntegra, mesmo ouvindo Jesus falando que apesar de tudo aquilo que ele estava enxergando,
Se ele mudasse a polaridade da forma de ver o mundo, ele veria todas as belezas e amparo do Pai. Bartolomeu ainda interpela Jesus e fala assim: mas e os maus negócios? Mas tantos maus negócios, pessoas perdendo dinheiro para tudo quanto é lado. Estou falando com as minhas palavras aqui. Aí Jesus volta-se para ele e fala assim: mas o que é um mau negócio na terra? Será que um mau negócio, quando o homem perde algum valor monetário, de repente ele também ali, nesse contraste, não desperta sua consciência para os valores dos negócios eternos? E aí Bartolomeu volta-se ainda intrigado para Jesus. O Bartolomeu, ele é exatamente a nossa figura. Porque eu fico pensando que Bartolomeu estava diante do Cristo e ele não conseguia ver a beleza do mundo com Jesus falando para ele. Será que nós, no lugar de Bartolomeu, não seríamos exatamente assim? Jesus falando e apontando para nós todas as coisas positivas da boa nova, porque na verdade ele fala: já viu uma boa nova não trazer uma alegria, porque é uma boa notícia? E ainda assim ele não conseguia enxergar. E conta aqui que Bartolomeu tinha há um pouco tempo, recentemente, há uns 2 meses, perdido a sua mãezinha, a sua genitora, né? E aí ele pergunta, né? Ele fala assim: bom, então, tudo bem, eu entendo, né? Tudo que o senhor está me falando, mas será que mesmo assim a gente então poderia ficar triste, todavia, se nós perdemos um parente que nós amamos muito? Aí Jesus responde para ele assim: olha que interessante. Deixa eu achar aqui para ler na íntegra para vocês. Lembrando que sua genitora partira, vira pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mestre, não será justificável a minha tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentarmos um desespero, o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvesse terminado a sua exposição judiciosa e serena. E Bartolomeu, com aquele olhar do mestre, viu uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, e deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida, ele partiu. Olha que interessante, gente. Bartolomeu pergunta para Jesus, nessa passagem determinada, em determinados momentos, diversas formas que pudesse justificar aquela depressão, aquela tristeza, aquela melancolia disso, de como ele se sentia. Apresenta para ele várias possibilidades que pudesse fundamentar de que ele não precisava, apesar de tudo aquilo que Bartolomeu colocou para ele, ficar triste. Em determinado momento, ele volta-se para Jesus e diz assim, que está confortado até com os esclarecimentos que Jesus deu para ele. Mas aí ele volta-se com a posição, né, de nós, provavelmente como nós voltaríamos para Jesus, e pergunta assim para ele: mas o evangelho, então, Jesus, né, mestre, o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha o que Jesus responde para ele. Na verdade, o evangelho não exige. Jesus fala, a verdade não exige. A verdade transforma o homem.
O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos discípulos. É como se Jesus dissesse para ele: o amor que existe no Evangelho não vai pedir para você dar aquilo que você não tem. Aí ele diz assim: porém, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então ele convida Bartolomeu e convida cada um de nós a fazer essa transmutação mental, a olhar através das coisas. Se nós temos a boa nova, se nós temos a certeza das leis que nos regem, que são justas, que em tudo há uma causa justa, um fim útil, por que nós nos fixamos naquilo que é ruim? Por que nós nos fixamos nas horas que nos traz tristeza, que nos traz dor? Então, Jesus nos convida, como está convidando Bartolomeu, a ampliar essa visão. E é interessante porque quando Bartolomeu interroga assim: mestre, então, você está dizendo que a gente tem que ser uma fortaleza sempre? O Evangelho pede que nós sejamos uma fortaleza sempre, a gente não pode ser nunca triste? Aí Jesus fala: não, o Evangelho não exige do discípulo que lhe dê algo que ele não tenha. Mas uma vez que ele entre em contato com esse Evangelho, a verdade, ela não exige. A verdade, ela toca o coração e transforma o coração. E não é a mais pura verdade? Quando nós entramos em contato com o Evangelho de Jesus e vivenciamos o Evangelho dele, a nossa transformação, ela é realmente verdadeira. E não é porque o Evangelho exigiu isso de nós, mas o Evangelho nos tocou e nos convida à transformação, a transformação natural. Ela vai acontecer. Então vejamos qual é o convite do Cristo para cada um de nós aqui nessa passagem. Nessa passagem do bom ânimo, onde ele trava esse diálogo com Bartolomeu, auxiliando que ele fizesse essa transmutação da mente dele e que ele visse no mundo a beleza de Deus que toca tudo. Perceba, cada dificuldade oferece uma oportunidade na mesma medida. Ele fala dos maus negócios e Jesus fala do negócio das posses eternas. Ele fala, e se eu perder alguém que eu amo? Jesus fala, acredite na imortalidade do Espírito. Ele fala das coisas que existem ruins acontecendo no mundo, e Jesus fala, mas você está cego pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza, porque veja quanta beleza há no mundo para Deus, que Deus dispõe aos seus filhos. Então ele convida para que nós ampliemos a nossa visão de que cada oportunidade, que existe uma oportunidade em cada desafio. Então pensemos assim, diante de tempos difíceis, como esse que nós vivemos hoje, essa crise é tempo de crescer. Então, cada crise tem uma possibilidade do crescimento, porque a consciência ela se expande nesse contraste. Então, esses recursos, eles estão dentro de nós. Eles estão dentro de nós, mas muitas vezes eles estão escondidos, ofuscados pela nossa melancolia, pela nossa tristeza, pela nossa desesperança, pela falta de ânimo nosso. Então, quando Jesus fala que a verdade transforma, o ponto de transformação maior do espírito é quando ele entende isso, que para acessar os nossos recursos, nós temos que passar pelo processo natural da dificuldade. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês, como eu, todos nós, já passamos por dificuldades, e quando a gente sai lá do outro lado, lá na outra ponta, a gente fala assim, valeu a pena, porque hoje eu sou um ser humano melhor. Tudo aquilo que eu passei doeu muito, foi muito doloroso, mas aquilo me transformou. Então vamos anotar essa reflexão.
Vamos levar essa reflexão. São as dificuldades que nós vivemos, porque precisamos da experiência na matéria que vai revelar as nossas forças. Nós precisamos aprender que tudo aquilo que nos desafia nos faz crescer. Aqui é um ensino importante de Jesus do autoconhecimento. Ele nos convida a esse autoconhecimento, para que a gente possa praticar na próxima vez que houver um imprevisto na sua rotina. Vamos combinar, todos nós, a partir de agora, quando tiver um imprevisto na nossa rotina, a gente vai voltar para o nosso íntimo e vamos fazer a seguinte pergunta: quais são os recursos que eu disponho no momento, dentro de mim, para lidar com esse desafio? A gente não vai apenas reagir, mas a gente vai buscar no nosso coração, porque nós sabemos que temos a boa nova, porque nós sabemos que temos um kit ser humano que nós trazemos para cá, cheio de recursos, ferramentas, desde o momento que para cá nós viemos. E aí nós vamos encontrar esse recurso dentro de nós. E nós podemos começar agora a praticar esse exercício agora. Cada imprevisto que surge na nossa vida, nós vamos lembrar que aquele desafio, se ele atingiu a gente, imagine que alguém joga uma bola em você. Se a bola atingiu você, é porque você tem a estatura daquele arremesso. Então, só grandes espíritos têm grandes desafios. Se você tem um desafio muito grande, é porque você tem estatura, você está no nível desse desafio. Então, você tem ferramentas dentro de você para superar esse desafio. E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a sempre, diante de um intercurso na nossa vida, antes de reagir e desesperar, a gente volta para o nosso interior e olha quais são as ferramentas, os recursos, porque se essa dificuldade e esse desafio chegou até você, é porque você está na altura dele. E Jesus está com você e Deus para que você possa acessar esse reino divino em você e superar esse desafio. Porque existem leis equânimes. A conclusão da nossa conversa, para a gente não se delongar mais, né? Já é 9h10. Existem leis justas que regem o nosso universo. E tudo que é material está sob lei, essa lei que aos nossos olhos, ainda muito materializados, nós chamamos de morte, nós chamamos de destruição, mas está lá no livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis, né? A destruição aos olhos cósmicos é uma transformação. Nós materializados chamamos de morte, destruição, mas no universo nada morre, as coisas se transformam. E nós, o reino de Deus, a nossa essência é imperecível. Isso jamais, isso é imutável, isso é eterno. E nós não podemos esquecer, isso quem fala é o evangelista João. A direção suprema da vida é um grande coração, porque Deus é amor. Mas o amor de Deus está fora da nossa compreensão. Não é como nós entendemos o amor. O amor de Deus é reeducação, é poda, é evolução, é desafio para que o ser possa crescer e se superar cada vez mais. Então vamos construir essa base sólida, vamos participar dessa nova era, dessa transição, cultivando essa espiritualidade interior que nos convida, Jesus, como convidou Bartolomeu, trazendo para os nossos corações essa certeza que nós estamos assessorados. Nós precisamos muito mais de espiritualidade, de trabalho interior, de bom ânimo, esperança, de fé, né? Para que nós possamos ter a certeza que Jesus está conosco, mas muito mais do que isso, nós estamos com Jesus. Se pergunte, eu estou com Cristo? Eu estou afinado com Jesus para que eu possa trazer à tona esse reino divino que existe dentro de mim? E atuar de verdade a partir do meu coração para que o Evangelho possa florescer no mundo? Vamos fazer a nossa luz brilhar. Vamos ser o sal da terra, a luz do mundo, como nos pediu Jesus. E que seja a alegria, a coragem, a esperança, como disse Jesus para Bartolomeu, os traços constantes,
das atividades de cada um de nós aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, agradeço a escuta, fiquemos todos com o abraço do Cristo que nos envolve e nos fortalece com bom ânimo na nossa jornada. Gratidão. Obrigado, Elaine. Nós é que somos gratos aí pelas suas palavras do Evangelho do Cristo, essa passagem maravilhosa aí de bom ânimo, né, do Evangelho. Então, ficamos muito felizes aí. E a gente já vai nos tranquilizando, continuando com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, e pedindo pelos nossos irmãos em dificuldades. Muitos de nossos irmãos que sofrem, que vagam para um lado e para o outro, que Jesus possa ampará-los, que Jesus possa auxiliá-los com muito amor, muita paz. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, os velhinhos que se encontram nos asilos, no centro de recuperação, pedindo também pelos nossos irmãozinhos que estão nos orfanatos, que vagam pelas ruas sem um familiar, que todos eles possam receber muito amor, muito carinho, que é o que eles mais merecem. Pedindo também pelos nossos governantes, esses nossos irmãos que pediram a difícil missão de cuidar da vida de muitos, que eles possam ser iluminados, que a espiritualidade possa ampará-lo para eles tomarem as melhores decisões. Pedindo pelos nossos lares aqui representados, que possamos mentalizar muita luz, muita paz em todos os cantos, em todos os cômodos. Essa nossa primeira escola, onde podemos exercitar o que aprendemos aqui, muito amor, muita paz. Como foi dito no nosso Evangelho da noite, que possamos deixar germinar a semente, florescer dentro de nós o Evangelho do Cristo, florescer dentro de nossos lares, as palavras do nosso Mestre Jesus, para que possamos modificar a nossa sociedade, pois é espírito de natureza. É preciso que a semente germine para podermos colher os frutos, pedindo pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, amigos, pedindo, meu Senhor, por nós mesmos, que possamos ter força para superar as nossas dificuldades e que possamos seguir em frente, amparando e auxiliando os nossos irmãos. Possamos colocar em prática o Evangelho do bom ânimo, o Evangelho do amor, da paz. E assim, muito agradecido, Senhor, agradecido pelas palavras da noite, agradecidos à nossa querida palestrante, que Jesus a ilumine, fortaleça, para que ela possa levar essas palavras a muito de nossos irmãos. Que Jesus nos proteja e que possamos seguir em frente nessa caminhada. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós, hoje e sempre.